Olá a todos novamente. Continuo sendo eu, Tânia, um jurista brasileiro, né? Aquele papo que eu estava tendo com vocês antes, né? Eu esqueci de dizer algumas coisas sobre justamente a questão da dor, né? Porque se ele considera, o professor Nils Christie, se ele considera que todo o sistema penal do mundo, qualquer um dos sistemas penais que existe no mundo, seja o país qual for, são maneiras institucionalizadas de inflação da dor. Então significa que a gente tem uma justiça ainda hoje que é a lei do talião, né? É a lei do olho por olho, dentro por dentro, ou então da vingança, né? A gente não tem a figura do perdão, né? Nessa sistemática toda. Não tem outras figuras que não sejam essa do perdão, né? E do ódio, né? Da raiva, né? Tem aquela coisa também do bandido bom ser bandido morto, né? Que a gente professa tanto, né? Que eu acho que deve ter diminuído isso um pouco, né? Não é possível. Mas, é, é, independentemente disso, é a gente encarar as coisas de outra maneira, né? Ver de outra maneira que a gente construir presídios e colocar uma pessoa presa não resolve, né? Não resolve verdadeiramente. A gente sabe disso, né? A gente é o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? Que mais prende gente no mundo somos nós, né? O Brasil, né? Está se tornando a terceira maior população carcerária do mundo, né? A gente tem muitos presos, né? Muitos prisioneiros, né? Verdadeiramente, né? Seja por qualquer questão, se a gente for analisar mais a fundo, o que deveria acontecer seria justamente isso, né? Analisar mais a fundo a figura da pessoa, entender o porquê ela transgrediu ou desviou, né? A gente deveria ter pelo menos esses dados de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais séria, né? E mais verdadeira também, né? Enfim, eu acho que a questão da criminalidade, né? Ela não é só também uma solução ou outra, não, né? Porque a gente já teve muitos paliativos, né? E justamente coisas simbólicas, né? Também legislações simbólicas, né? Simbólicas no sentido de serem apenas um símbolo, né? Não que sejam simbólicas no sentido de serem emblemáticas, ou serem transformadoras, ou serem esse tipo de coisa, não. Né? Mas a gente quer justamente que as leis elas sejam paradigmáticas, né? A legislação ela seja paradigmática, ela tenha uma absorção maior do povo, né? O povo ele absorva mais as leis, né, que existem. Porque é o seguinte, as pessoas dizem que houve avanço, houve alguns avanços, né? Por exemplo, você tem políticas públicas que se transformaram em direitos, né? Por exemplo, os da mulher, os do idoso, né? A gente tem coisas que viraram lei, né? Justamente algumas políticas públicas, né? Dessas pessoas consideradas em si mesmas, né? Vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, você tem o ser humano de uma maneira mais ampla, né? Você tem mais gente, né? Para cuidar. E gente heterogeneamente falando, né? O crime é difícil você prever exatamente assim, vamos dizer, na sorte, né? Na sorte é difícil, né? Mas com a ajuda de uma série de métodos, né? De questões também que nós pensamos, né? Também. E filtros, né? Que nós estabelecemos filtros para poder interpretar nossas informações criminais, né? Também, né? Acho que tem grandes centros, né? Aqui no Brasil, grandes centros de captação desses dados, né? Dados criminais, né? Existem ONGs, existem também secretarias, né, nacionais, né? Existe uma série de instituições, né, que são voltadas justamente à obtenção, a tratamento e também o registro desses dados, né, criminológicos, né, criminais, aliás, né? Mas é uma coisa de você verificar, né, se essas coisas
elas podem vir a ser diferentes, né? Acredito que possam vir a ser diferentes, sim. Eu acho que a criminalidade tende a diminuir, tendeu a diminuir bastante, justamente alguns lugares não experimentaram isso, né? Mas alguns lugares experimentaram uma queda da criminalidade, depois voltou ao normal, depois diminuiu de novo, depois voltou ao normal, depois diminuiu de novo, não é? O que nós queremos evitar são os crimes violentos, né? Muito mais, né? Muito mais. E o roubo e o furto, principalmente, né? A pessoa tomar aquilo que não é seu, né? A pessoa ter essa ética, né? A gente vê casos na televisão de pessoas que devolvem carteiras cheias de dinheiro, né? Bolsas, muitas vezes as pessoas encontram com dinheiro e devolvem também. Outro dia eu esqueci um dinheiro no carro, aí voltei, a pessoa que estava lavando o carro tinha guardado o dinheiro para mim, né? Pessoas honestas, né? As pessoas são, na sua maioria, honestas, né? Eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira de despertar ainda mais a honestidade das pessoas, né? E observar o seguinte: o valor que tem a honestidade, né? A honestidade, ela deve ser recompensada, né? Não recompensada, eu digo no sentido de estar valendo justamente uma recompensa, né? Não, é claro que a honestidade ela deve ser espontânea, né? Não deve visar objetivos, não. Mas justamente eu acho que a honestidade verdadeira ela deve ser recompensada, né? Um desses valores importantes, né, que a gente tem, que é a honestidade. Né? A honestidade é o que ainda faz com que a gente tenha esperança de ter um mundo melhor, né? Pela honestidade das pessoas, né? A honestidade das pessoas mesmo. Né? Porque a gente vinha de um tempo onde havia e há ainda muita desonestidade, né? Muita coisa má ainda, né? Muita coisa anticristã, né? Muita coisa que ainda é uma coisa de vivência difícil, né? Entre as pessoas que professam determinada fé e tudo, perseguições e outras coisas tais, né? Você sabe que existe isso, né, ainda, né? Mas não é bem sobre isso que eu estava querendo falar, não. Eu estava querendo falar sobre uma coisa, acabei indo para outra, né? Mas dá pra gente continuar conversando sobre isso mais um pouco. Pois bem, a criminalidade, né? A problemática da criminalidade é o aumento, a mais básica de todas, né, que eu cheguei a constatar, é o aumento muito brusco da população urbana, né? A gente tem um incremento desde os anos 50 no Brasil, de onde as pessoas vêm saindo do campo, né, para ir ocupar as cidades, né? Muitas delas, enfim, desde sempre, né? Existem favelas, existem cortiços, né? Isso existe desde antigamente, desde o século passado, né? E eu vejo o seguinte, que muito da nossa falta de desenvolvimento, ela vem justamente dessa marcha, né? Que se fez em direção à cidade, né? Para as cidades crescerem, né? É óbvio que precisava de pessoas, é óbvio que precisava de trabalhadores, é óbvio que precisava que precisa até, né? Para poder crescer. Pessoas que vinham de fora, né? Pessoas enfim. Mas que vinham do campo, né? Quer dizer, enfim. Mas houve justamente, né, desde os anos 50 essa coisa desenvolvimentista, né? É muito de Juscelino, né? Também tem isso, né? As pessoas ficaram estimuladas a saírem do campo, né? Irem para as cidades, né? Compraram propriedade nas cidades e foram e tudo. Pessoas que habitavam no campo, né? Que viviam do campo. Então, mas muita gente pobre, né? Vem, retirante, né? Você vê o próprio Lula, né? O próprio Lula, ele é um retirante, né? Um homem que veio com a família num pau de arara de Pernambuco até São Paulo, né? Com a mãe dele e com a família dele, né? Com os irmãos dele. Então a gente tem no Brasil vários sistemas, né? Que existem penais, sistemas sociais, né? Que são formados pelo tempo, né? E são muitas vezes aceitos
como sendo verdadeiros, né? Como sendo a melhor expressão de determinada coisa. Quando a gente sabe que não, né? Que a gente pode modificar e pode vir a transformar cada vez mais, né? Então a gente precisa justamente de mais tecnicidade, né? Se é que a palavra é essa mesmo, né? Eu falei da cientificidade, né? No trato com o fato criminal, mas eu falo da tecnicidade, né? De ser técnico, né? Eu sei que existem muitas coisas que habilitam a pessoa, né, a um nível de tecnicidade maior, né, dentro das instituições policiais, das organizações policiais, né, como um todo. Também eu acho que capacitam a população, né, tem que capacitar a população também, né, para poder exercer uma espécie de controle, né, sobre a atividade policial, né. Eu acho que a cidadania exige esse tipo de coisa, né. Porque a gente já viu cenas, né, isso em outros países, né, eu não quero citar o país não, mas em outros países a gente já viu violências até sexuais de policiais, é, 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 enfim, que invadiam determinado bairro e estupravam as mulheres, né, se valendo da condição de policiais, né. A gente não quer esse tipo de coisa, né, aqui no Brasil de maneira nenhuma, né. As pessoas abusando de sua situação, né. Por isso que eu quero justamente trazer essa coisa da criminalização do abuso, né? O que seria isso, né? É uma vertente anarquista também, essa legislação, né? É bem interessante. Eu posso explicar. Você tem inúmeras situações que acontecem cotidianamente que são indevidas, que são inapropriadas, que são inconsequentes muitas vezes, que são irresponsáveis, que são desprivilegiadoras também, que são desrespeitosas, né? Justamente o abuso. Como funciona esse abuso, né? Como seria esse abuso? O abuso é você abusar da sua condição, qualquer que seja a sua condição, para prevalecer sobre o outro, né? É o abuso isso aí, né? Criminaliza-se muito facilmente esse tipo de comportamento, né? Comportamento egocêntrico, né? Comportamento violador dos direitos dos outros, né? A gente quer que esse tipo de coisa seja crime, né? E seja coibido através de uma série de propostas, né? Que existem dentro da criminologia para tratarem esse tipo de coisa, né? Mas é possível que haja uma, vamos dizer assim, uma culturalização mais importante desse tema, né? A pessoa vivenciar justamente. Porque quem é que nunca foi abusado, né? Do ponto de vista de ser tratado de maneira menosprezada, né? Por outra pessoa, né? Eu acho que muito mais do que uma falha moral, né? Do campo da moral, acho que você pode criminalizar também, né? Não que você preconize prisão para uma pessoa assim, mas você justamente pode vir a ter uma série de outras penalidades, né? Que sejam aptas, né? Como o professor Nils Christie ele diz de infligidor, eu acho que esse direito penal não é infligidor. Eu acho que é uma coisa transacional, né? A pessoa cometeu um erro. Quer dizer, cometi determinado erro contra determinada pessoa. Né? A pessoa que foi a vítima será chamada e pode até propor que tipo de medida vai ser a necessária para reparar aquele dano que a pessoa causou. Né? É uma coisa muito mais de composição. É claro que o direito penal nosso ele não vê muito bem essa coisa ainda não, né? Mas é uma maneira de você equilibrar a situação, né? Muitas vezes você pode ter buscado o perdão da vítima, né? Também, né? Em determinada situação, né? Mesmo graves, né? Mesmo em situações graves. Né? A gente pode ter essa coisa, né? Eu acho que a justiça, ela infligir dor, isso é uma constatação
é uma coisa que talvez não seja muito boa, né? Para a gente constatar uma determinada coisa dessa. A gente não quer um direito penal que inflija dor, né? Não dor, não. É que cause constrangimento, né? Constrange a pessoa a não praticar novamente, pela ideologia da prevenção geral, né, que existe, e da dissuasão, justamente porque a pessoa vai passar por um constrangimento tal, diante de uma criminalização de sua conduta, que ela jamais vai querer fazer aquilo. Né? Então ela dissuade as outras pessoas a não fazerem o mesmo. Né? Por essa outra ideologia também. Né? Enfim, é mais ou menos isso, né, que eu tô pretendendo, né, enquanto método, né, para tratar das questões penais, né. Não se trata de olho por olho, dentro por dentro, né. Acho que a justiça, ela muda, né. Você vê filósofos tratarem da justiça de uma maneira diferente, né. Da não da superação desse paradigma, né, do olho por olho, dente por dente. Então você tem aí um paradigma novo, até não é novo, né? É antigo, né? Porque é o seguinte, existe uma lógica nisso tudo, né? Que a lógica é a seguinte: você tem um ato mal na sociedade, certo? Você criminaliza esse ato, né? Como sendo mal e como sendo um ato indesejado, né? Porque você tem um crime. Então, aquele que comete esse ato e comete esse mal, vamos dizer, um homicídio, um estupro, qualquer coisa que seja, né? Qualquer crime que seja. A pessoa que comete esse mal merece, na maioria dos casos, as pessoas entendem assim, merece outro mal, né? As pessoas ainda não têm consciência suficiente ainda para entender que se você tem na cadeia de fatos um mal primeiro e um mal como repercussão desse mal primeiro, você vai ter um mal quase infinito, né? Porque ele vai sempre estar se perpetuando o mal. Então você não pode justamente resistir ao mal, né? Como Jesus diz, é mais ou menos isso. É a justiça de Cristo, justiça crística, né? Que ainda não foi assimilada pelos nossos sistemas jurídicos, né? Como um todo, o sistema penal ainda vê como sendo uma reprimenda mesmo a pena, né? Tem uma pena que é justamente o Estado roubar o tempo da pessoa, né? Ou melhor, ele se apossar do tempo da pessoa por determinados anos. Né? Você bota a pessoa na cadeia e por determinados anos o Estado tem a posse daquela pessoa em seus, vamos dizer assim, presídios, né? Como um presidiário, como um presidiário, né? Eu acho que existem inúmeras outras soluções que são muito mais inteligentes, né? Que são muito mais úteis e importantes, né? Do que justamente a prisão. A prisão, ela deve ser evitada, né? Ao máximo. Ao máximo evitar a prisão, porque a prisão é um mal muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Não que a pessoa não mereça o mal, né? A pessoa pode até merecer um mal pior do que esse, né? Na nossa concepção, né? Mas o que acontece é que o sistema de um Estado, o sistema penal de um Estado, ele não pode, por um princípio ético até, né, ele não pode interferir na liberdade a esse ponto. Né? Não pode chegar a roubar esses anos que eu falei agora, né, prendendo a pessoa. Né? Eu acho que ele pode se apossar de outras coisas, né, que a pessoa tenha, ou que a pessoa venha a ter, ou que, por exemplo, muito simplesmente, né? O professor Luiz Cruz traz nesse livro que eu estou falando, né? Limites da Dor, justamente um exemplo, né? Que é quando uma pessoa, por exemplo, tem sua carteira furtada, né? Você passar por um constrangimento sendo pego diante de todos, né? Eu acho que é uma reprimenda tamanha que a pessoa nunca mais comete um delito dessa maneira, né? Pode vir a cometer, né? Isso não é uma coisa absoluta. Mas eu acho que constrange a pessoa, né? Eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido de constranger e de buscar uma coação moral, né? Porque aí a gente tem vamos dizer assim,
uma coisa a mais, né? Porque a rotina, vamos dizer assim, do pensamento tornou-se muito isso, né? Da violência do Estado mesmo, né? O Estado ser violento e assumir a violência também, né? A violência ser uma coisa generalizada, né? No nosso Estado, no Estado que a gente vive hoje, uma coisa quase que impossível de se conter ou de se pensar sobre a violência, porque ela existe e está sempre aí, né? A gente vê casos o tempo todo de violência, né? Então, é como se fosse impossível, né? Buscar um paradigma novo além da violência, né? Mas a gente tem essas possibilidades, né? Justamente. Então eu deixo como reflexão isso, né? A superação da violência é resultado, né? A violência é resultado como sendo algo não desejado por nós, né? Nós não queremos que o Estado use da violência resultado, né? Como um todo, né? Enfim, vocês sabem. Eu gostaria de deixar minhas considerações a todos, né? E eu desejar um bom dia a todos.